A campanha que nunca aconteceu. Pompeu Magno. O nome que ecoava pelos corredores do Senado com respeito e temor. O general que esmagou piratas no Mediterrâneo em apenas 3 meses. Que destruiu o reino do Ponto, subjugou a Síria e reorganizou todo o Oriente Médio sob a autoridade de Roma. O homem que era chamado de Alexandre Romano, talvez o general republicano que mais acumulou poderes e teve um exército imenso e poderoso. No ano de 63 a.C., Pompeu estava no auge de seu poder militar. Comandava dezenas de milhares de soldados veteranos, havia derrotado reis lendários e redesenhado as fronteiras da República Romana. Naquele momento, ele era o homem mais poderoso do mundo romano, talvez até mais do que o próprio Senado. E ali, diante dele, estava a oportunidade final, a invasão da Pártia. O Império Parta era o único poder rival de Roma no Oriente. Um império antigo, rico, vasto e orgulhoso, que havia herdado as tradições persas e as fundido com uma elite guerreira temida por todos, os cavaleiros arqueiros partas. Mas tudo parecia conspirar a favor de Pompeu. Em 63 a.C., os partas estavam fragilizados. O rei Fraates III enfrentava disputas internas, conflitos com seus próprios filhos e rebeliões em regiões periféricas. O império estava vulnerável. O Eufrates, a fronteira natural entre Roma e a Pártia, podia ser cruzado sem resistência. Pompeu possuía entre 35 e 45 mil legionários romanos, treinados em anos de campanha. Tropas auxiliares de toda a região acompanhavam, cavaleiros númidas, arqueiros cretenses, fundeiros da Síria, lanceiros trácios. Era um exército diverso, experiente e devastador. Ninguém, até então, havia marchado com tanta força tão perto do coração parta. Se tivesse decidido cruzar o Eufrates, Pompeu poderia ter marchado por Mesopotâmia, tomado Babilônia, talvez até chegado a Ecbátana ou mesmo Ctesifonte, a capital parta. A glória que o aguardava seria comparada à de Alexandre, o Grande, e, com ela, talvez a coroa de um novo império romano oriental. Mas ele não foi. Apesar da oportunidade, apesar da força esmagadora que possuía, Pompeu recuou. Não atacou os partas. Em vez disso, firmou um tratado de amizade com o rei Fraates III, respeitou a fronteira do Eufrates e retornou a Roma. Por quê? Há muitas teorias, e todas são plausíveis. A primeira é diplomática. Pompeu acreditava que consolidar a paz e a influência romana através de acordos seria mais duradouro do que mais uma guerra. Ao tratar com os partas como iguais, ele mantinha a estabilidade na região sem o custo de milhares de vidas. A segunda é política. Pompeu estava de olho no cenário romano. Ele já havia passado anos fora em campanha. Se demorasse mais, poderia perder influência, aliados e espaço para seus rivais. Sabia que precisava retornar e colher os frutos de suas vitórias enquanto ainda estavam frescos. A terceira é estratégica. Apesar da fraqueza momentânea dos partas, Pompeu sabia que o interior do Império Parta era vasto, desconhecido e perigoso. Roma não conhecia aquele tipo de inimigo. Seria uma campanha longa, cara, desgastante e, talvez, fútil. Afinal, qual seria o valor político de conquistar territórios que ninguém em Roma conhecia ou valorizava? A quarta razão, talvez a mais humana, é prudência. Pompeu já havia conquistado tudo o que poderia conquistar sem provocar os deuses. Desafiar os partas poderia ser a gota d'água, um excesso, uma arrogância fatal. E ele não queria seguir o caminho dos que ousaram demais. Mas o destino, sempre irônico, não deixaria essa história morrer aí. Apenas 10 anos depois, Marco Licínio Crasso, rival de Pompeu e colega no primeiro triunvirato, decidiu fazer o que Pompeu evitou: invadiu a Pártia. Sem a experiência, sem o apoio local, sem inteligência adequada, Crasso caiu numa armadilha e foi esmagado na Batalha de Carras, em 53 a.C. Seu filho morreu, ele próprio foi morto, e cerca de 20 mil legionários foram massacrados ou capturados. Roma conheceu, pela primeira vez, o verdadeiro poder dos partas. E muitos, nos anos que seguiram, lembraram da sabedoria de Pompeu. Pompeu Magno poderia ter invadido a Pártia. Teria mudado a história. Talvez. Teria sido coroado rei? Fundado uma nova dinastia oriental? Ou teria morrido no deserto, como Crasso? Jamais saberemos. Mas sua decisão de não cruzar o Eufrates pode ter sido o maior ato de inteligência militar de sua carreira. Nem toda conquista vem pela espada. Às vezes, o verdadeiro poder está em saber quando não lutar.